Eu gosto bastante do cinema nacional, inclusive eu já falei em vários episódios do meu podcast sobre vários filmes. Se você gosta de podcast sobre filme, o link tá na descrição. E semana passada eu falei sobre o Excitação do Django Ré. E no caso, o diretor de fotografia é o Carlos Rauschenbach, que dirigiu vários filmes, e no caso, o filme que eu vou falar hoje, que é o Ilha dos Prazeres Proibidos. Ilha dos Prazeres Proibidos, dirigido por Carlos Rauschenbach. A gente acompanha Ana, que é uma jornalista que é contratada para assassinar figuras ditas subversivas para o governo. Então, essas figuras estão escondidas, foragidas, numa ilha em que é dito onde a perversão toma conta, onde tudo é liberado. E ela se junta com mais uma figura que eu esqueci o nome agora e vão para essa ilha. Bom, o que me chama a atenção logo de cara aqui nesse filme claramente ele tem um teor político na trama, né? E é curioso porque ele foi realizado durante a ditadura militar. Mas, de toda forma, pelo que eu ouvi dizer, né, as bocas miúdas, esse filme só teve problema em relação ao uso de palavrões. Então a censura não criou caso em relação à trama, em relação a todos os aspectos, outros aspectos talvez bastante provocativos e subversivos, né? Esse filme é de 79 e, salvo engano, ele pode ter sido distribuído junto com a produção de pornô chanchada, né? Ele tem cenas mais eróticas, provocativas nesse sentido, mas o que me chama a atenção nesse filme, eu acho que é como o Carlos Rauschenbach ele aproveita diferentes elementos da cultura, seja música e seja clichês do próprio cinema. A gente pode pensar esse filme como um thriller policial, por exemplo, né? No caso, a Ana se infiltrando nesse ambiente e sendo esse agente duplo e durante o filme todo nessa tensão de assassinar os personagens da ilha. Mas ao mesmo tempo, existem algumas sequências onde a gente pode pensar até num melodrama. Existe um triângulo amoroso ali, uma questão de um romance pregresso de alguns personagens que ficam uma verdadeira dúvida sobre como lidar com seus desejos. Eu acho que esse é um aspecto que a todo momento retorna nessa segunda metade do filme, nessa questão dos desejos. A Ana, como essa figura, essa agente dupla, né, no caso, fingindo estar lá para entrevistar os fugitivos, né, os foragidos do governo, a todo momento ela se sente provocada sobre os desejos que ela mesma sente em relação aos outros personagens. Ela até se envolve com alguns personagens, ela até transa com alguns personagens, mas ao mesmo tempo ela se sente perturbada em relação sobre o que ela está sentindo. Então, a todo momento o filme ele traz esses elementos ditos clichês do cinema como um todo e também elabora sobre essas questões dos desejos das personagens e como talvez esse clima da ilha influencie, né? Ele traz um certo realismo em relação ao filme, mas em alguns momentos ele traz alguns aspectos mais até que quebram esse realismo, né? Eu não diria fantásticos, mas quebram o realismo. É uma certa sátira até. Boa parte tem uma cena onde os personagens eles ficam numa espécie de tendazinha, numa espécie de acampamento. E essa tendazinha parece algo totalmente alheio ao ambiente externo. Às vezes eles estão falando, conversando, e parece que as pessoas que estão dentro da tenda não conseguem ouvir. E a própria cena onde a Ana consegue matar o Nino Baleeiro, né? Eu gravei o nome desse personagem. Ela explode ali como uma dinamite, o que remete até a um certo aspecto cartunesco em alguma medida. Uma questão importante dentro do filme é como o Carlos Rauschenbach utiliza as músicas. Em vários momentos tem músicas que talvez até causem um certo problema tenham causado problema com os direitos autorais. Inclusive, assistindo esse filme no YouTube, existe uma sequência inteira que fica em silêncio justamente por isso. Justamente porque o diretor utiliza música do Pink Floyd, músicas orquestrais, Jimi Hendrix, John Lennon. Eu acho que a utilização dessas músicas remete até a um certo discurso que o filme tem no momento que a Ana está conversando com o escritor na ilha. Ele fala sobre o que é importante é a releitura, né? E essa questão da releitura, de você revisar, de você se reapropriar
de certos clichês, de certas músicas, reposicionar elas e colocar elas em determinados momentos, utilizar isso de alguma forma, né? Então, de alguma medida, remete a um certo discurso do diretor sobre como se relacionar com a arte, né? Sobre como subverter a arte de alguma medida, sobre fazer releituras de certas obras, no caso, né? Ou se apropriar de certas obras. Acho que isso tem tudo a ver com o cinema do diretor e tem tudo a ver com pensar essa identidade do cinema nacional, né? Então acho que isso reflete nesse uso das músicas, né? E como ele utiliza isso. Mas para mim, o principal aspecto que chama a atenção no filme é muito de como o diretor utiliza a fotografia. Ele é o diretor de fotografia desse filme também, né? Ele não sei se ele é operador de câmera, mas o trabalho de câmera nesse filme é bastante interessante. Mesmo utilizando, às vezes, uma linguagem muito padrão do cinema, plano e contraplano e diálogos, mas eu gosto muito de como ele utiliza nesse filme a montagem paralela. A montagem paralela é um dos recursos mais iniciais na formação da linguagem no cinema. É basicamente essa sequência onde a gente tem dois momentos em lugares distintos acontecendo dito ao mesmo tempo. A gente vê uma cena acontecendo num lugar e tem um corte e a gente vê uma cena acontecendo em outro lugar. E muitas vezes acontece uma certa perseguição. Eu acho que tem um filme que me remete agora na utilização dessa montagem, um filme, salvo engano, talvez da década de 20 ou da década de 10, que a gente tem a mocinha correndo perigo e a cavalaria indo salvar ela, né? Então isso seria um exemplo de montagem paralela. Aqui no filme, o Carlos Rauschenbach utiliza esse recurso ainda no início, quando a Ana vai assassinar a namorada do personagem que vai ajudar ela a atravessar para chegar na ilha. E a gente tem essa questão dessa montagem paralela, né? Enquanto ela tá levando ela para um lugar isolado para matar ela, o namorado tá investigando o carro da Ana. Então é feito de uma maneira muito sofisticada até. Em outros momentos também isso é utilizado. E como o filme tem esse aspecto de remeter a um certo suspense policial, um filme de suspense, essa montagem cria toda a tensão que é bastante comum nesse tipo de gênero cinematográfico. Acho que outras sequências que são bem interessantes com a montagem são as cenas de sexo. Infelizmente eu não vou poder ilustrar isso aqui nesse vídeo por questões de, enfim, né, YouTube. Mas acho que a montagem é bem utilizada não só no sentido de remeter a aspectos que são comuns, clichês de determinados gêneros, mas também de criar uma linguagem particular para o próprio filme, assim, pensar uma linguagem particular para o próprio filme. Eu gosto também de como o Carlos Rauschenbach, né? As pessoas chamam ele, se você procurar as pessoas se referindo ao Carlos Rauschenbach, chamam ele de Carlão. Mas eu não tenho essa intimidade. Enfim, o diretor utiliza bastante planos gerais. Eu falei na citação sobre como o filme utilizava bem o cenário da praia, né? Utilizando esses planos gerais, situando a gente nesse ambiente, ou simplesmente criando sequências visualmente interessantes, onde simplesmente utiliza esse ambiente da praia, esse horizonte do mar, e etc. Talvez a sequência que chame a atenção logo de cara aqui no filme, e ela se repete algumas vezes, seria desse casal indo diretamente para as ondas. A gente tem um zoom out que cria um plano geral deles indo em direção à praia. E tem outras sequências onde esse zoom também é utilizado para criar essa noção para criar esse plano aberto, justamente para a gente visualizar o ambiente, ou seja, para até no momento que a Ana mata a primeira vítima, a gente tem essa noção de onde a vítima foi jogada e esse cenário inóspito. E outros momentos é até utilizado de uma maneira bem interessante, onde a gente tem um diálogo entre dois personagens e para cortar para outros personagens, em vez de utilizar a montagem, a gente tem simplesmente o zoom out no plano geral e aí vai para outro personagem. Então a direção, utilizando essa questão do zoom, consegue explorar esse ambiente com planos gerais, o que em alguma medida explora esse cenário deslumbrante da praia, esse cenário até que remete talvez a uma beleza natural que reflita a questão de ser um paraíso perdido dos prazeres, né? Então, Ilha dos Prazeres Proibidos é um filme que, ao mesmo tempo que se reutiliza de determinados elementos da cultura ou da linguagem cinematográfica, né, até pensando nesse discurso da releitura, consegue criar uma linguagem muito própria, fazendo reverência não só a clichês já definidos de determinados gêneros cinematográficos,
mas até pensando num cânone brasileiro, né? Tem uma sequência que remete a Deus o Diabo na Terra do Sol. Então é um filme que, ao mesmo tempo que a gente pode pensar nele como um thriller policial, um filme que remete a um certo erotismo, que flerte com uma pornochanchada, é um filme também que traz um discurso sobre a arte, sobre como se apropriar de determinados elementos da cultura e a partir disso criar uma obra autoral, né? Uma obra autoral a partir da releitura de vários elementos da cultura, sendo musicais ou da própria linguagem cinematográfica. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir que você se inscreva no canal e deixe o like, né? O link do podcast, reforçando, tá na descrição. Lá tem alguns episódios que eu falei sobre cinema nacional e de outros filmes também. E se você tiver alguma sugestão de filme, é só deixar nos comentários. E até a próxima.